Olá, eu sou Arthur Azevedo, eu sou mestrando do Lab Esporte, Laboratório de Análise de Desempenho e Ensino do Esporte da Universidade de Brasília, e eu vou falar um pouquinho sobre cálculo amostral. Então, qual a importância do cálculo amostral, para que ele serve, por que precisamos de uma amostra, no que isso interfere na sua pesquisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para poder tratar sobre isso, nós vamos utilizar como base esses dois artigos, o dimensionamento de amostras e o mito dos números mágicos, ponto de vista, e processos de amostragem e cálculo para determinação do tamanho da amostra, critérios e métodos adotados em tese de dissertações em ciências do movimento humano, um estudo descritivo. O que é a amostragem, então? O uso de método de amostragens e a precisão na determinação no número de indivíduos selecionados é fundamental para se obter resultados adequados. Em pesquisas quantitativas que propõem a generalização de dados, os sujeitos estudados são chamados de amostra. E essas técnicas de amostragem são necessárias porque, na maioria dos casos, não é possível ou então não é conveniente acessar toda a população. Então, se nós vamos fazer um estudo, nem sempre a gente vai ter acesso a toda a população. Então, estudos epidemiológicos, por exemplo, são um grande exemplo disso. Então, nós precisamos de uma pequena amostra, uma amostra de tamanho razoável, que nós conseguimos alcançá-la, mas que seja suficientemente representativa daquilo que nós estamos pesquisando. Para isso, nós temos dois métodos. O método probabilístico, nos quais sujeitos são selecionados aleatoriamente e todos têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. E nós temos o método não probabilístico. A seleção não ocorre equiprovável, ou seja, não há chances iguais de seleções. Algumas equações consideram o poder estatístico definido previamente, ou a priori, outras o intervalo de confiança da medida avaliada, obtida de estudos anteriores, e a escolha deve ser baseada no desenho do estudo. Então, o principal critério para você definir qual a sua técnica de amostragem é justamente qual é o estudo que você está fazendo, qual é o seu desenho do estudo. E por que isso é importante, então? A determinação do tamanho da amostra é o primeiro procedimento prático na elaboração de um experimento para responder a um problema de pesquisa. Amostras subdimensionadas, ou seja, amostras que são muito pequenas, podem levar à não rejeição da hipótese nula quando essa é falsa, o que configura um erro do tipo 2. Então, nós identificaríamos que não haveria diferença estatística, quando na verdade haveria sim uma diferença estatística. Um número exagerado, por outro lado, vai resultar num desperdício de recursos e uma conduta ética inadequada. Então, se nós simplesmente pensarmos, ao invés de calcular uma amostra, nós vamos tentar acessar o máximo possível a população, nós vamos ter um excesso de trabalho que não seria necessário. E isso também aumenta a probabilidade de encontrar diferenças estatisticamente significativas que possam não ter nenhuma relevância biológica ou clínica. Então, por mais que talvez numa amostra muito grande nós conseguimos sim identificar diferenças estatísticas, na prática elas não se provariam relativamente importantes. Então, pensando aqui um pouquinho sobre uma revisão descritiva que foi feita, dissertações e teses de mestrado e de doutorados apresentadas entre janeiro de 2003 e janeiro de 2013 foram incluídas. Os estudos quantitativos que utilizam métodos padronizados pela literatura científica e estudos mistos com abordagem qualitativa e quantitativa. E 199 estudos foram utilizados na análise final. Apenas 11 estudos selecionaram sua amostra com o método probabilístico, então, que todos têm a mesma chance de serem escolhidos. 2 teses e 9 dissertações. 72 estudos realizaram cálculos para determinar o tamanho da amostra. Então, de todos esses estudos que foram analisados, 18 estudos utilizaram equações preditivas, 48 adotaram métodos que utilizam poder estatístico de estudos anteriores, um estudo considerou o tipo de teste estatístico a ser utilizado a posteriori, 2 adotaram intervalo de confiança para determinar o tamanho da amostra e 3 não especificaram o método de cálculo. Existem cenários em que o dimensionamento da amostra a priori não é algo factível. Então, às vezes você não tem informações, você não tem como fazer esse cálculo antes de iniciar o seu estudo. Cálculos amostrais a posteriori disponibilizam estimativas de parâmetros
medidas de dispersão e precisão adequada para a magnitude de efeito para futuros trabalhos. Então, a partir de um trabalho anterior, você pode, então, tentar estimar qual seria esse cálculo. Por outro lado também, se você absolutamente não tem nenhum tipo de base teórica, aí você pode pensar em fazer um estudo piloto, para a partir daí você estimar qual vai ser a sua amostra para o seu estudo. Quanto a isso também, nós temos então 3 questionamentos relevantes no que se trata de amostragem. Qual a margem de erro absoluta ou relativa desejada na variação dos resultados? Qual a probabilidade ou risco associado com os resultados desejados? E qual a estimativa na dispersão das variáveis envolvidas na investigação? Então, todas as perguntas são relevantes na hora que nós vamos definir os parâmetros para fazer o nosso cálculo amostral. Tudo isso é muito importante e deve ser considerado. E então nós temos aqui algumas equações que são citadas nos estudos, que foram as equações identificadas nas dissertações e teses. Então essas são algumas das possibilidades. E como nós podemos ver, temos várias equações que são bastante distintas, e a utilização dela, como foi dito no início, depende exclusivamente do seu desenho de estudo.